X, A Marca da Morte, é o mais novo filme de terror a entrar no grupinho do lá na gringa já lançou faz muitos meses, no resto do Brasil já lançou faz algum tempo e aqui na minha cidade só lançou agora. Então, correndo o risco de estar muito atrasada pra esse trenzinho, hoje eu vou trazer pra vocês uma review desse filme junto com uma análise com spoilers. A primeira parte não vai ter spoiler nenhum, então se você não assistiu o filme, pode assistir o vídeo aqui numa boa. Quando chegar na parte com spoilers eu vou avisar. Com temas um tanto polêmicos, esse filme tem agradado o público geral e conseguido boas notas dos críticos e dos avaliadores. O consenso geral é que não é nada muito excepcional ou marcante demais, mas que é um bom filme que vale a pena assistir. Eu acho que dá pra gente ver um pouco mais esse filme do que isso, então hoje eu vou trazer pra vocês a minha opinião sobre ele. Bora lá? Oi, eu sou a Aline Logsen e hoje a gente vai falar sobre filmes de terror da A24. Vamos começar logo com a sinopse básica desse filme, porque uma coisa que eu acho que é muito importante é que, se você quer ir assistir esse filme, pelo amor de Deus, você tem que ir sabendo da sinopse dele. No cinema em que eu tava, tinha algumas pessoas que ficaram em completo choque porque elas não leram a sinopse, foram sem saber de nada, e assim, o choque não vai ser tão legal. Pelo que eu fiquei sabendo, o trailer entregou um pouco demais, e pra quem assistiu o trailer, a experiência do filme não foi tão legal, mas a sinopse, o resumo do filme é uma coisa que você precisa saber antes de entrar no cinema. E o motivo é bem simples, esse daqui é um filme de terror slasher, ou seja, um daqueles filmes de terror onde a gente tem um assassino ou até mais assassinos que perseguem um grupo de jovens pra matar eles todos e tudo mais. Mas o fator único desse filme tá no fato de que aqui a gente não acompanha um grupo de adolescentes, e sim um grupo de adultos que foi até uma fazenda pra gravar um filme pornô. Já entendeu por que você tem que ir sabendo o que esperar com esse filme? Bom, nessa história que se passa em 1979, esse grupo composto dos atores ou produtor executivo que tá bancando o filme junto com o cara que tá gravando e a menina que tá cuidando do som vão até o interior pra uma fazenda onde o fazendeiro emprestou pra eles, na verdade alugou pra eles uma casa que fica ali perto. O dono da fazenda não tem noção do que eles vão fazer lá. Eles começam a gravar o filme e tá indo tudo de acordo com o plano, até que o casal de idosos, que é dono da fazenda, descobre o que eles estão fazendo e eles não ficam muito felizes não. A partir daí é matança pra tudo que é lado, de todas as formas possíveis. Então vamos começar com o que a gente tem que começar. É impossível falar de X sem falar de Massacre da Serra Elétrica. É assim, literalmente, quando o filme começou, a tela ligou, a primeira imagem apareceu, não tinha nada acontecendo, eu virei pro meu amigo e eu falei, Massacre da Serra Elétrica. E quando você assistir, se você já tiver assistido esse filme antes, você vai entender do que eu tô falando. A imagem toda granulada, igualzinho era lá no primeiro Massacre da Serra Elétrica de 79. Inclusive a época, esse filme aqui, na ambientação, se passou 5 anos depois do filme original, da franquia do Leatherface. Eu não lembro com certeza se esse filme também se passa no Texas, eu acho que sim, mas assim, se não for, é um lugar igualzinho. O estilo de filmagem, os ângulos da câmera, os personagens, tudo assim, tudo lembra Massacre da Serra Elétrica o tempo todo. E já deixando claro logo de cara, eu li isso em algumas análises e eu concordo completamente, dos filmes que eu assisti, que surfaram na onda ali de Massacre da Serra Elétrica, que prestam homenagens, ou que tentam ser cópias dele, o que não é o caso desse daqui, X é o que consegue fazer melhor. Porque não é que ele pegou tudo de Massacre da Serra Elétrica e fez igual, só que atualizado. Não, ele entendeu o que funciona em Massacre da Serra Elétrica, o que fez aquele filme ser o marco histórico que ele foi. Mas principalmente o diretor e roteirista Ti West entendeu o que funcionou por causa da época e o que não funcionaria nos dias de hoje. Por exemplo, Massacre da Serra Elétrica é um filme extremamente lento. Primeira, sei lá, a hora dele não acontece nada, todas as cenas se estendem pra caramba. Dentro da van a cena é super comprida até você se cansar. Aí depois tem a cena no posto de gasolina, que é super comprida. E vai, tudo se estende muito. Naquela época, isso funcionava. Foi perfeito pra criar o clima e dar ainda mais o choque de quando as coisas começassem a acontecer. Nos dias de hoje, nessa geração que não aguenta ver um TikTok de 30 segundos, esse estilo de filme não ia funcionar com um público maior mais. Filmes que são super lentos, tipo Midsommar ou A Bruxa, são filmes pra uma parcela bem menor do público. E não era o caso aqui de X, eles queriam alcançar um público bem maior. E pra isso eles tiveram que entender o que em Massacre da Serra Elétrica não funcionaria nos dias de hoje. E eu acho que eles foram muito bem nisso. A sensação que eu tive depois de assistir esse filme foi que ele era um Massacre da Serra Elétrica melhor. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Eu entendo a importância de Massacre da Serra Elétrica original, eu o amo por isso. Existe o cinema antes de Massacre da Serra Elétrica e o cinema depois. Eu nem tô exagerando, a importância dele pro cinema é absurda, principalmente pro cinema de terror, assim, não tem nem o que falar aqui. Então sim, vamos respeitar o avô dos slasher como ele é, porém, como eu sou dessa geração de agora, aquele filme já não funcionava tão bem comigo. E todo o potencial do que Massacre da Serra Elétrica foi pra geração que pôde assistir ele quando ele foi lançado, eu senti agora com o X, que é um filme que eu senti que conseguiu acertar onde Massacre da Serra Elétrica acertou, mas atualizar pra uma geração nova que não gostaria daquele filme original antigo. Dito isso, eu acho que X, A Marca da Morte, é um filme revolucionário como Massacre da Serra Elétrica foi.
Não, esse original só foi tão revolucionário porque ele foi o primeiro, porque ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Justamente por usar dessa homenagem, usar uma referência a algo que já existe, não dá mais pra ser revolucionário fazendo isso nos dias de hoje. Porém, o que X fez foi muito interessante. Não só ele atualizou esse formato do filme de ser um pouco mais rápido e de ter mais ação pra apelar mais pra essa geração de agora, como ele também trouxe novos clichês e novos personagens que nunca, jamais apareceriam em filmes slasher dos anos 70. Na live que eu fiz aqui no canal na sexta-feira passada, nem sei como a gente chegou nesse assunto, mas a gente começou a falar sobre as regras dos filmes de terror, as regras que um personagem tem que seguir pra conseguir sobreviver. Lá em 1996, no primeiro filme de Pânico, a gente tem aquela cena clássica do Randy falando as 3 regras pra sobreviver a um filme de terror. Você tem que ser virgem, não pode usar álcool e nem drogas, e não pode sair e dizer eu já volto, porque você não vai voltar. Bom, naquela época isso era verdade, essas eram as regras que você precisava seguir pra conseguir sobreviver, mas hoje isso não é mais suficiente. Na verdade, a maioria dos filmes nem segue mais essas regras. Isso era reflexo de uma sociedade completamente diferente. E pouco a pouco a gente tá vendo os filmes de terror refletindo isso, trazendo novas regras, trazendo novos clichês, novos personagens, novos estereótipos. Quando um inscrito me perguntou quais são as novas regras pra sobreviver aos filmes de terror atuais, eu não consegui responder, porque o que eu sinto é que os próprios filmes de terror ainda estão tentando estabelecer esse novo lugar comum. E essa live eu fiz depois de assistir A Marca da Morte, e pra mim, assim, esse filme foi o exemplo perfeito disso. Porque enquanto em 1974, quando o Massacre da Serra Elétrica saiu, a gente tava muito naquela época puritana do terror, de que você tinha que ser perfeita, seguir todas as regras da sociedade, e assim você conseguiria sobreviver a um filme de terror, aqui em X a gente já começa com atores pornô, que num filme naquela época realmente seria o primeiro a morrer. Aqui eles são os personagens principais, e não tem ninguém ali que seja puritano, ninguém que seja perfeito, de acordo com as regras antigas. Então você já parte do pressuposto que se alguém sobreviver ali, já vai ser totalmente não normal para um filme de terror. Outra questão muito interessante é que todas as continuações de Massacre da Serra Elétrica tentaram copiar o que o primeiro filme fez. E todos eles falharam e foram filmes muito ruins. Ah, mas o remake de Massacre da Serra Elétrica é muito bom, Aline. Sim, como um remake, ele é bom. Como um filme, nem tanto. Porque ele pega o que foi feito lá em 74 e ele faz de novo, sem atualizar, sem trazer coisas novas. Funciona, é legal, apresenta pra uma nova geração, mas não traz nada interessante. Uma coisa que eu acho muito legal que X, A Marca da Morte, fez, é que apesar de copiar o estilo de filmagem, aquele estilo do áudio, que você tem alguns áudios que te incomodam ao longo do filme, em Massacre da Serra Elétrica tem um chiado no áudio o filme inteiro que, assim, deixa você extremamente incomodado aquilo lá. E funciona perfeitamente pro clima que o filme quer criar. Mas apesar dele se espelhar muito em estilo e tudo mais, ele não tentou copiar a mensagem que Massacre da Serra Elétrica tem. Ele não tentou copiar a forma do medo que ele causa, o tipo de medo que ele causa. Ele também atualizou a mensagem que passa. Aqui o tema principal é o atrito entre o novo e o velho. Essa é a temática principal do filme aqui, quando a gente tem esse casal de idosos que são nossos assassinos slasher, e o grupo de pessoas mais jovens que tem que sobreviver. A motivação deles também tem muito a ver com esse atrito. E a metalinguagem também, porque aqui a gente tem um filme feito em 2022, seguindo todos os estilos dos anos 70. Então o filme é uma mesclagem do novo e do velho, enquanto a história também trata do atrito entre esses dois lados. Outra coisa que X faz muito bem também é que ele constrói o medo não em cima de uma figura vilanesca, não tem um leader face aqui. O medo vem do confronto com o fato de que a juventude é passageira, e que quando a gente fica velho, a gente vai ser reprimido da mesma forma que hoje a gente reprime quem já é mais velho. Ao ponto que no Massacre da Serra Elétrica original, o medo vinha do atrito entre culturas e entre morais aceitáveis. Nesse caso, uma sociedade que segue as regras versus uma família que acha que canibalismo é normal. Vem da falta de perversidade, da onde a gente julga ter muito mal, e o entendimento de que o que é certo e é errado pode variar muito dependendo da criação. Enquanto aquele filme assustava muito, porque a gente via as pessoas tratando como algo normal, coisas que pra gente são crimes horríveis, como um assassinato, aqui vem do fato de que a gente trata como vilão as pessoas que a gente vai ser daqui a alguns anos. Outro ponto também que estão elogiando bastante sobre esse filme, e eu concordo, é a humanização dos vilões. Eles dedicam tempo a gente entender por que os vilões estão fazendo aquilo, não necessariamente eles explicam tudo pra gente, até porque vai ter um próximo filme que vai servir como uma prequel, que vai contar a história de antes de X, A Marca da Morte, que já tá confirmado, já foi gravado, inclusive ao mesmo tempo que esse, ali era uma prequel surpresa que anunciaram depois, e daqui a pouco o filme já vai ser lançado. Mas na medida do possível ali, eles fazem a gente entender o que tá acontecendo com aqueles personagens, por que eles estão fazendo aquilo, por que eles acham que aquilo ali é a melhor opção ou uma coisa certa. Também força a gente a ver o lado deles quando a gente mesmo se escandaliza com algumas coisas que os protagonistas fazem. A referência mais óbvia
aqui é Massacre da Serra Elétrica, que eu fiquei repetindo 1 milhão de vezes nesse vídeo, mas não tinha como não falar sobre isso. Mas também tem muitas outras referências a outros filmes do terror. Uma das mais óbvias também vai ser uma referência a O Iluminado, que assim, foi incrível na hora que eu vi. Uma coisa que eu curti muito nesse filme aqui é o humor dele, que eu achei muito bom. Eu ri muito durante todo o filme. E assim, nem sempre é intencional. Não é porque os personagens estão fazendo piadas que a gente tá rindo, mas porque a situação em si acaba sendo engraçada pra quem tá assistindo. Pra quem tá lá não é engraçado nem um pouco. Mas pra mim isso demonstrou uma maturidade ali da direção e dos roteiristas de entender a diferença entre os personagens e a audiência. Pros personagens a cena é muito séria, mas pra gente ela é cômica. Assim, tem uma cena que é bem específica, que eu não vou dar spoiler nenhum, mas assim, tem um personagem que tá muito triste e tá chorando. Pra ele, o mundo tá acabando, ele tá assim, arrasado, mas é muito hilário pra gente assistir aquilo, porque assim, a gente sabe a motivação dele e é estúpido. Então, pelo menos na minha sessão de cinema, tava todo mundo rachando de rir e o cara lá na frente chorando, assim, como se a vida dele estivesse acabando. Esses momentos acontecem no filme inteiro. Pequenos momentos assim, aqui e ali, que são meio secos, que são sérios na trama, mas que pra gente acabam sendo engraçados. Então é um filme que entrega boas mortes, nada assim muito memorável, mas algumas são bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver no filme slasher, então eu achei bem legal. Faz a gente rir e ainda é um bom filme, uma boa homenagem. Se você é fã de terror slasher, putz, isso aqui é um prato cheio. X, A Marca da Morte, ele não é tão pretencioso assim, ele se propõe a algumas poucas coisas, mas cara, ele faz tão bem tudo que ele faz. Gente, pelo amor de Deus, eu até esqueci de fazer isso, eu tive que gravar no final do vídeo pra colocar aqui pra vocês agora, mas ó, presta atenção. Esse filme é pra 18 anos e leve essa classificação indicativa a sério. Eu sei que muitos de vocês aqui sempre ignoram a classificação indicativa que tem nos filmes, mas dessa vez eu sugiro muito, muito, muito que vocês levem ela a sério. Presta atenção na sinopse desse filme e você vai ter uma noção do que tá vindo por aí. E se você for maior de 18 e for assistir, outra coisa que eu não recomendo é você ir assistir com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, com a tua família. Vai ser bem constrangedor. Mas ok, era só isso. Só queria avisar vocês e ser mais uma pessoa pra falar, olha, presta atenção naquele número na capa do filme. Agora vamos continuar o vídeo. Antes de pular pra análise com spoilers, eu quero resumir pra você uma opinião que colocaram na análise que fizeram no site IGN, que eu concordo que assim, resume perfeitamente esse filme. São lentes dos anos 70 e novas ideias. E é por isso que eu acho que esse filme acertou tanto. Mais do que simplesmente copiar um estilo e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, esse filme pegou uma casca que funcionava e sempre funciona e sempre vai continuar funcionando, que é o que usaram no primeiro Massacre da Serra Elétrica e que usaram em muitos outros filmes de terror slasher desde então, mas ele ofereceu algo novo com isso, uma nova mensagem, novos protagonistas, novos personagens, novas regras para sobreviver. É como se ele estivesse mostrando uma fórmula super antiga pode continuar funcionando se você inovar com ela. Eu acho que esse filme aqui é uma ótima prova de que o terror não tá se desgastando, o terror slasher não tá cansando nem nada, é o fato de que eles só copiam. Quando você faz uma coisinha diferente, quando você muda o interno, mesmo que ele tenha a mesma cara, pode fazer toda a diferença. X, A Marca da Morte foi um sucesso, as pessoas estão amando pra caramba, e ele já foi confirmado pra ser uma trilogia. O próximo filme já tá gravado e vai lançar logo logo, vai ser uma prequel, ele vai se passar antes da história de X, A Marca da Morte, e vai contar a história de uma das personagens dali. O próximo filme, que eu saiba, ainda não foi gravado, mas vai ser um filme que vai se passar depois de X, A Marca da Morte, e vai encerrar a trilogia. O diretor e roteirista tá muito animado com tudo, ele tem a história dele pra contar, e ele já disse que cada um dos 3 filmes vai funcionar separado. Você pode ver um sem ter visto o outro, mas que os 3 vão se complementar. Assim que eu terminei de assistir X, eu fiquei extremamente animada pra ver o próximo filme, porque assim, se ele for tão bom quanto esse, pra mim tá ótimo. E eu realmente fiquei curiosa pra saber mais da história desses personagens. Mesmo que assim, se a gente for parar pra pensar sobre isso, não tem muita necessidade, mas cara, me dá um filme bom e eu tô aceitando. Agora, indo pro finalzinho do vídeo, eu vou fazer uma parte com spoilers, que tem uma cena que eu preciso comentar com vocês, que me deixou, assim, extremamente animada quando eu vi, e que foi o que ficou na minha cabeça depois que eu terminei de assistir esse filme. Então, se você ainda não assistiu e não quer spoilers, não quer saber absolutamente nada, pode sair do vídeo agora, não esquece de deixar o seu like, por favor. E assim que você assistir, você volta aqui pra conversar e me dar a sua opinião, do que você achou do filme. Se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, pode continuar e vamos fazer essa análise agora. Na real mesmo, tem só uma cena com spoilers que eu quero discutir com vocês e fazer uma análise dela, do que eu acho que ela pode representar pro terror no geral mesmo, porque a análise toda que eu tinha, eu já fiz ali. Mas a cena é aquele plot twist final que a gente tem ali nos últimos, sei lá, 2 minutos de filme, que é quando a gente descobre que a nossa protagonista, Maxine, é filha do pastor que a cidade inteira assiste. E eu queria falar muito sobre essa subversão da trama religiosa. Quando o filme começa, ele já começa com aquele pastor falando no fundo, e a gente vê ele na TV com aquele discurso inflamado dele, de eu vi o demônio, eu conheço o demônio, e blá
blá blá blá, aquele discurso que a gente tá cansado de ouvir, principalmente em filmes de terror, né? Então, de cara, o que a gente já espera com base nas experiências que a gente tem de outros filmes é que por causa desse programa que passa na TV aberta pra todo mundo assistir e que aparentemente todo mundo assiste, vai fazer com que todas as pessoas da cidade tenham uma mente pequena, sejam extremamente conservadores, muito religiosos, do tipo assim, fanáticos religiosos. Normalmente isso significaria que nossos protagonistas estariam ferrados, porque é comum que esses protagonistas tragam novas ideias e representem novas gerações que não são aceitas por essas pessoas de mente pequena. E ao longo do filme a gente tem isso trabalhado o tempo todo, que as outras pessoas, as pessoas da cidade, aquele casal, tudo mais, acompanham aquilo e tem aquela visão fechada de mundo. Mas quando a gente chega no final, plot twist na sua cara, quem tinha essa visão eram os nossos protagonistas. Esse era o problema. Esse filme trata sobre a repressão nas pessoas mais velhas, porque elas não podem ter desejos, elas não podem ter vontade de fazer outras coisas do que aquelas coisas que a sociedade aceita e julga normal pra eles. É tipo assim, coloca todos os idosos num potinho só e todos eles têm que ser iguais. Um que se diferencia, o que demonstra ter algum interesse diferente, tá completamente errado. E por esse quesito, quem tem a mente fechada, na verdade, são as pessoas que seguem isso. No caso, os nossos protagonistas. Pra mim, esse final, quando a gente descobre que essa protagonista não só era filha do pastor, mas ela meio que seguia as coisas que ele falava, a filosofia dele do eu não posso aceitar menos do que eu mereço e tudo mais, pra mim foi surpreendente por dois motivos. Um, justamente por isso, foi uma subversão. A gente esperava que aquele discurso fosse fazer com que os vilões fossem mais vilanescos, mas na verdade eram eles que faziam os protagonistas serem algo que os vilões queriam terminar. E ao mesmo tempo, é comum nos filmes de terror as pessoas que têm essa mente fechada, que têm essa ideia errada de mundo, errada entre 1 bilhão de aspas, né? Mas essa ideia de que nada pode mudar, que tem que ser dessa forma, esses discursos muito inflamados, geralmente essas pessoas se ferram no final. Por causa disso. Mas aqui, nesse filme, justamente essa crença que a personagem tinha foi o que salvou ela no final. Então, pra mim, foi uma subversão, não só por mudar os personagens que têm essa crença, mas pelo fato de que foi isso que salvou eles no final. E geralmente, esse é o motivo deles acabarem degolados. Enfim, eu curti muito X, eu achei um filme maravilhoso, eu adorei assistir ele. Mal posso esperar pelos próximos 2 filmes que vão vir por aí. Vou com certeza ficar de olho nesse diretor. As cenas de morte foram bem interessantes, nada marcante, mas eu achei bem legal. É definitivamente um filme bom pra passar o tempo, pra se divertir pra caramba, e você consegue tirar alguma coisa dele e ficar com ele na cabeça depois. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre X, se você já assistiu. E se você não assistiu e não se importa com spoilers, também deixa aqui o que você tá esperando pra esse filme. Se o vídeo tá aqui, não esqueça de deixar o like pra ele chegar a mais fãs de terror. E se gosta desse gênero, se inscreve aqui no canal, que tem vídeos toda semana e lives também, só pra falar sobre isso. Eu espero que tenham gostado dessa review / análise. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo vídeo.